No lactente com febre, há uma grande possibilidade de ter uma infecção do trato urinário. Alguns estudos podem mostrar ali de 7 a 10%. Para definir o que seria uma infecção do trato urinário, é basicamente aquela multiplicação de um agente ou micro-organismo em qualquer segmento do trato urinário é considerado uma infecção, desde que esse único patógeno seja identificado e quantificado através do exame de urina, a urocultura. Vale lembrar que para confirmar esse diagnóstico da urocultura, precisa ter um método, uma recolha que seja confiável, que dê poucos falsos positivos. E já vamos entender esse ponto de maneira adequada. A fixação e multiplicação de um patógeno em algum ponto das vias urinárias pode preocupar. Pode ser em todo o trato urinário ou em algum ponto específico. Fazemos o diagnóstico com a identificação de crescimento bacteriano significativo e essa amostra. No começo, na fase neonatal, é mais comum ver sepse em recém-nascido de sexo masculino e por disseminação hematogênica, acabam desenvolvendo infecção urinária. Posterior a isso, a partir de 1 ano, há uma prevalência abrupta de infecção do trato urinário já no sexo feminino, troca o jogo, e fica na relação, algumas fontes de 10:1, outras citam de 20:1, ou seja, a cada 10 meninas, um menino. As bactérias gram-positivas são as causas menos frequentes, mas pode haver infecção por enterococos, staphylococcus, sapróficos. A famosa Escherichia coli tem 75 a 90% de prevalência em meninas. Já no meninos, o Proteus tem quase a mesma prevalência que a Escherichia coli. É quase um 50-50. A Escherichia coli é responsável pela maior parte de infecções do trato urinário no sexo feminino. Na superfície dessas bactérias, identificamos a presença de fímbrias que facilitam a ascensão no trato urinário por um mecanismo de contracorrente. Assim, faz com que a adesão ao epitélio da bexiga e do trato urinário superior seja mais fácil. As bactérias do gênero Proteus podem causar infecção em cerca de 30% dos meninos, e nesse caso, o percurso dos meninos que ainda não foram circuncisados, frente a um cenário onde não houve a circuncisão, nesse espaço acumula o material biológico, fazendo com que seja mais prevalente a infecção. Serve como um reservatório para esses germes. É importante lembrar que o Proteus é muito prevalente, tal qual a Escherichia coli. E outro ponto bem interessante é que o Proteus tem uma forte ligação com a formação de cálculos de estruvita. Uma etiologia interessante é o adenovírus. Os tipos 11 e 21 podem levar ao desenvolvimento de um quadro de cistite hemorrágica aguda, que também pode acontecer por causa da Escherichia coli. É comum um quadro mais presente no sexo masculino e geralmente é autolimitado. A ultrassonografia renal das vias urinárias é um método bem seguro por não ter efeitos colaterais e que também ajuda a avaliar os rins, bexiga e também a presença de hidronefrose, abscesso renal e outras condições. Ela tem uma baixa sensibilidade na demonstração de refluxo e de cicatrizes renais. A cicatriz renal é um ponto muito interessante de ser abordado, uma vez que a infecção do trato urinário pode levar a uma insuficiência renal crônica, caso não seja tratada de maneira adequada, principalmente quando ela tem uma forte repetição. Se repete ali várias vezes, que vai levar a produzir lesões renais. Aqui se compõe uma importante causa de insuficiência renal crônica lá no adulto. Esse paciente provavelmente teve infecções repetidas durante a infância. Temos 3 tipos principais de acometimentos, como falamos da ZITU. Quando a infecção se apresenta no nível pelo parênquima renal, tem um sinal muito interessante que é o Giordano, que é a pielonefrite. Também temos a cistite, que quando fica ali exclusivo na bexiga. E também tem um que pode ser abordado em algumas provas e que também entra no grupo, que é a bacteriúria assintomática, que significa uma não infecção do trato urinário, de certa forma, mas que é quando simplesmente tem bactérias ali na urina. Às vezes não é necessário tratamento. O tratamento aqui está mais recomendado para as gestantes. A pielonefrite tem sinais e sintomas muito característicos: calafrio, febre, náusea, vômitos, dor abdominal, dor lombar, sinal de Giordano. A cistite tem os sinais e sintomas também característicos e que dá para pensar logo quando o paciente relata, ou a mãe do paciente relata, que é a disúria, a estrangúria, dor suprapúbica em alguns casos e urina com mau cheiro. A grande maioria das infecções do trato urinário vão acontecer por um tipo de mecanismo ascendente.
cistite, ou seja, as bactérias que acabamos de citar vão colonizar o perineu e conseguem alcançar a bexiga ascendendo através da uretra. Analisando todo esse processo, é muito fácil entender quais são os fatores que interferem no fluxo miccional ou que vão facilitar a ascensão bacteriana, e isso vai representar alguns fatores de risco para o desenvolvimento dos quadros de infecção do trato urinário. Os principais fatores de risco para desenvolver uma infecção aqui é ser do sexo feminino, ausência de circuncisão no sexo masculino, disfunção miccional, instrumentação urinária, oxiuriase, constipação. Algumas fontes citam banho de espuma, bexiga neurogênica, atividade sexual, gravidez, uso de roupas íntimas apertadas, enfim. Na cistite, aí principalmente em crianças maiores a 5 anos, já podem apresentar urgência urinária, aumento da frequência e também a disúria. A dor abdominal ou suprapúbica também pode ser referida, bem como uma descrição de uma urina mais fedida e mais escura. A cistite, na maioria dos casos, não vai causar febre e também não causa lesão renal. Quando falamos sobre a obtenção de amostra em infecções do trato urinário, temos um ponto bem interessante de se abordar, um ponto importante, já que a maioria dos casos, a forma é recolhida pode atrair bactérias do meio exterior ou pode ter uma colonização de outras bactérias ali. Um exemplo, o saco coletor. Quando é empregado, alguns cuidados precisam ser seguidos. A higiene tem que ser feita de uma maneira muito boa. O adesivo tem que ficar colado, bem adaptado no contorno da genitália. É muito importante lembrar que esse mesmo saco tem que ser trocado sempre, a cada 30 minutos. Aqui o risco de uma amostra de urina vir alterada é alta, esse risco. Em geral, é que recomenda que esse exame de urina seja valorizado principalmente quando ele for negativo, uma vez que se esse teste dá muito falso positivo, se por algum motivo ele deu negativo, significa que ele realmente tem uma grande chance de não ter nada. A punção suprapúbica é um método que é invasivo, porém seguro, ainda mais quando é feito guiado pela ultrassonografia. A função é indicada nos casos que a coleta por via natural deixa algumas dúvidas, tipo quando tem diarreia aguda, dermatite perineal, vulvovaginite, balanopostites. Outro método usado também é o cateterismo vesical. Alguns antibióticos, boa parte deles, vão ter uma excreção renal, então eles vão ter uma concentração bem legal ali nos rins, fazendo que boa parte dos tratamentos sejam efetivos. Lembrando que esse vídeo tem um caráter meramente acadêmico, as informações que eu estou passando e que eu passei, muito provavelmente estão erradas ou desatualizadas, e frente a qualquer dúvida, o ideal é consultar um profissional da saúde. Eu vou citar sobre tratamento, mas é meramente acadêmico, não recomendo que ninguém siga isso. O tratamento da cistite pode ser usado uma nitrofurantoína de 100 mg de 6 em 6 horas via oral por 5 a 7 dias. Também pode ser usado a cefalexina 500 mg de 6 em 6 horas via oral por 7 dias. Na pielonefrite, a infecção do trato urinário pediátrico pode ser tratada de maneira ambulatorial, pode ser usada amoxicilina com clavulanato de potássio por via oral de 7 a 14 dias. Também pode ser usado cefalexina de 50 a 100 mg de 6 em 6 horas via oral por 7 a 14 dias. Já quando esse pielonefrite tem um caráter hospitalar, internação, normalmente pode ser usado uma ampicilina de 50 a 100 mg quilo de 6 em 6 horas via oral 7 a 14 dias, associado com gentamicina 7,5 mg quilo dia, uma vez ao dia, endovenoso por 7 a 14 dias. Alguns estudos de imagem que pode estar ajudando é a ultrassonografia, como eu citei, a cintilografia renal com DMSA, uretrocistografia miccional, urografia excretora e a cistoscopia. A urinocultura ou urocultura será considerada positiva ou até mesmo negativa quando tivermos um valor dos números de unidade formadoras de colônia, o famoso UFC, que foram identificados. A confirmação diagnóstica é necessária para que seja identificada uma bacteriúria significativa. Os resultados negativos podem ter algumas relações, tipo, pode acontecer ser negativo quando o pH urinário está menor que 5, quando tem uma diluição urinária menor que 1003, presença de agentes bacteriostáticos na genitália, obstrução do uréter do lado do rim afetado, ou bactérias de difícil crescimento. Isso tudo pode afetar muito. E é interessante lembrar
que nem todo o crescimento bacteriano vai indicar uma infecção do trato urinário que deva ser tratado. Algumas crianças vão ter um caso da bacteriúria assintomática, que se caracteriza pela presença da bactéria, que tem um certo valor em um período de 3 dias a 2 semanas, podendo ser transitório ou persistente. É mais comum no sexo feminino. O tratamento aqui geralmente não é recomendado. E lembrar que tem muita pegadinha, esse tratamento geralmente é recomendado nas gestantes. Para interpretar uma urinocultura ou urocultura, segundo Nelson, uma punção suprapúbica precisa ter mais de 50 mil unidades formadoras de colônia por mililitro de um único patógeno. No cateterismo vesical precisa ter mais de 10 mil unidades formadoras de colônia por meio de um único patógeno, mais uma criança sentindo sintomas. Para confirmar no saco coletor, precisa ter mais de 100 mil unidades formadoras de colônia por mililitro em um único patógeno, mais alteração do exame de urina tipo 1, mais uma criança sintomática. Quanto aos sintomas, normalmente se usam analgésicos e antitérmicos quando houver febre ou dor. O tratamento deve ser aplicado o mais breve possível, visto que fatores como crianças menores de 1 ano de idade ou atraso no tratamento maior que 72 horas, crianças com alto grau de refluxo, malformação com caráter destrutivo, infecção do trato urinário que é bastante recorrente, pode aumentar o risco de cicatrizes renais e no futuro essa criança desenvolver uma insuficiência renal crônica. Os quadros de cistite normalmente possuem o tratamento ambulatorial, a duração do tratamento de 3 a 5 dias. As opções incluem associação de sulfametroxazol e trimetopim, ou nitrofurantoína ou amoxicilina. Na pielonefrite, a internação está indicada para aqueles que têm menores de 1 a 3 meses, que têm vômitos ou incapazes de ingerir líquidos e crianças com sepse, por exemplo. Deve ser avaliada pelo médico. O tratamento da pielonefrite costuma ser um pouco mais longo,